Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Então vamos fechar algumas lacunas que ficaram lá na parte de eletrodinâmica, tá? Sobre dispositivos elétricos. Então, esses dispositivos elétricos são equipamentos, né? São instrumentos que servem para medir grandezas elétricas. Então, quem tem um avô, um pai, um tio eletricista já viu esses dispositivos aqui, né? Esses dispositivos mais modernos, que conseguem medir várias grandezas elétricas, é o que nós chamamos de multímetro. Mas se você tem um que só consegue medir a corrente elétrica, você vai chamar de amperímetro. Só vai medir a tensão, voltímetro, só a resistência, ohmímetro, só a capacitância, capacímetro, tá? Então é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver os principais, tá? Que mais caem no vestibular e no Enem. Então, o que é um amperímetro? Né? Um amperímetro ele serve para medir corrente elétrica. Então, como que eu vou associar esse amperímetro no meu circuito elétrico? O meu amperímetro ele sempre tem que se conectar logo em seguida do que eu quero medir, tá? Então, em série. Então, o amperímetro tem que ser colocado em série. O símbolo do amperímetro vai ser um A, uma bolinha com um A dentro. Esse vai ser um símbolo do amperímetro. Observe que o amperímetro aqui, ó, ele está em série com essa carga aqui. Imagina que essa carga seja uma lâmpada. Então eu quero medir a corrente que passa na lâmpada. Então eu coloco esse amperímetro seguido em série, ligado em série. Observe que eu também poderia ter colocado esse amperímetro aqui no final e ia medir a mesma corrente elétrica. Pode cair alguma prova e perguntar qual é a resistência de um amperímetro. Observe que a corrente elétrica ela sempre tem preferência de passar onde tem a menor resistência ou não tem a resistência. Se o amperímetro tiver uma resistência significativa, não vai ter corrente para passar ali, ou pouca corrente. Então, para que toda a corrente passe ali, a resistência desse amperímetro tem que ser desprezível, tendendo a zero. Então, a gente fala que no amperímetro ideal, a resistência é zero, é nula. Tá? Então, a resistência de um amperímetro é nula, para que toda a corrente consiga passar nesse amperímetro. Como que eu vou indicar esse amperímetro no meu circuito elétrico? Ó, eu tenho um circuito aqui, vamos supor aqui que eu tenha 3 lâmpadas, né? R1, R2 e R3. Eu quero medir a corrente que passa no R3. Como que eu vou associar esse amperímetro? Ó, logo em seguida do R3, em série do R3. Observe aqui, para lâmpadas distintas, né? Eu só consigo saber, com esse esquema, a corrente que passa no R3. Então eu não sei a corrente que passa no R2 e eu não sei a corrente que passa no R1. Esse amperímetro aqui, ele só está medindo a corrente que passa no R3. Ah, mas eu quero saber a corrente que passa em todo o circuito. Onde que eu devo associar esse amperímetro? Ou eu coloco logo no início ou eu coloco no final, como está aqui. Ó. Observe que a corrente passou nesse R1, chegou nesse nó, ela vai e se divide. Quando chegar nesse outro nó aqui, elas se juntam. Então a corrente total vai passar nesse amperímetro aqui. Então essa associação com esse amperímetro eu consigo saber a corrente total. Nesse primeiro aqui eu só consigo saber a corrente que passa no R3, na lâmpada 3. Tá? E o voltímetro? O voltímetro é um dispositivo que vai determinar, vai calcular a tensão em um dispositivo. Então, a tensão na tua lâmpada, a tensão na tua geladeira, a tensão no teu micro-ondas. Então, o voltímetro ele mede tensão. Para ele medir a tensão, ele tem que ser colocado em paralelo com a tua carga. Tá? Observe que eu tenho um nó aqui, ó, ele está em paralelo. Aí alguém pode perguntar, qual deve ser a resistência interna desse voltímetro? Observe que o voltímetro mede tensão, o voltímetro não mede corrente. Se não mede corrente, eu não quero que a corrente passe nele. Se eu não quero que a corrente passe nele, eu preciso ter uma resistência muito alta. Porque quando a corrente chegar ali, ela vê que tem uma resistência muito alta, ela não passa ali. Então a gente costuma dizer que um voltímetro ideal tem uma resistência infinita, é muito elevada. Porque eu não quero que a corrente elétrica passe no voltímetro. Qual é o símbolo do voltímetro? Vai ser uma bolinha com V, tá? Um V dentro dessa bolinha. É assim como a gente vai indicar um voltímetro. Observe que esse voltímetro está em paralelo aqui. Se isso aqui fosse uma lâmpada, está em paralelo com a lâmpada, tá?
Como que eu vou indicar esse voltímetro no meu circuito elétrico? Observe aqui, ó, que o voltímetro está medindo a tensão, né, a voltagem no R2, tá? Está medindo a voltagem no R2. Uma vez que R2 e R1 estão em paralelos, então pelo princípio da associação paralela eu sei que as voltagens são iguais, tá? Então aqui a voltagem vai ser a mesma, tudo bem? Mas é o voltímetro diretamente está medindo a voltagem no R2. E nesse outro circuito aqui, o voltímetro também está em paralelo com quem? Com esse resistor de 3 ohms e esse de 4 ohms. Então ele está medindo a tensão nesse conjunto aqui, tá? Ele está medindo a tensão nesse conjunto formado por 3 ohms e 4 ohms. Tudo bem? Bom, um exemplo da configuração, né? Como que eu tenho que colocar esse voltímetro? O voltímetro, como eu disse, sempre em paralelo. Então, o paralelo vai ficar assim, ó, tá? Sempre em paralelo. E o amperímetro sempre em série. Então, observe que daqui é um exemplo correto. Imagina que isso aqui fosse uma lâmpada, eu quero medir a tensão na lâmpada e a corrente na lâmpada. Como que eu tenho que associar isso? Desse jeito aqui. Exatamente desse jeito. Voltímetro em paralelo e o amperímetro em série. Vamos fazer aqui um exemplo que caiu no Enem, ó, o exemplo do Enem. Olha o que ele fala. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existe uma geladeira, representada pela letra G, uma tomada, né, representada por T, e uma lâmpada representada por L, conforme a figura, né? Então, ó, eu tenho geladeira, tomada e a lâmpada. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada na geladeira, a corrente total, tá? A corrente total desse circuito aqui e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro V e 2 amperímetros, tá? 2 amperímetros. Então preste atenção, o que ele quer medir? Ele quer medir a tensão na geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em, então, como que ele tem que ligar esses equipamentos, né? Ou seja, um voltímetro que ele tem 2 amperímetros, para que ele possa medir essas grandezas. Então vamos começar aqui da última. Ó, observe aqui que esse amperímetro ele está ligado em paralelo com todos os outros equipamentos da casa. Amperímetro não pode ser conectado em paralelo, já vai embora. Vamos para D. Bom, novamente tem esse problema aqui, ó. Amperímetro em paralelo. Tem um segundo problema, ó. Amperímetro em paralelo, não pode. Vamos para C. O amperímetro está colocado aqui logo no início, média, beleza, tranquilo. Esse voltímetro aqui está em série. Então o voltímetro não pode estar em série. Vai embora. Ó, B. Voltímetro também em série. Ó, aqui está tudo errado, né? E os amperímetros em paralelos. Aqui, ó, observe. Quando esse voltímetro está em paralelo com a geladeira, ele consegue calcular aqui, determinar, medir a tensão da geladeira. Aí a corrente vem aqui, ó, a corrente passa na lâmpada. Então mediu a corrente na lâmpada. E toda a corrente está saindo, mediu a corrente total. Então a A está certinha. É um gabarito letra A. A questão do Enem apenas para você analisar como que você tem que associar cada dispositivo elétrico. Aqui ele só usou voltímetro e amperímetros, tá? Lembrando que o amperímetro sempre vai ser conectado em série e o voltímetro sempre conectado em paralelo. Não pode trocar isso, tá? Tudo bem? Então por hoje é só, até a próxima. Valeu, tchau, tchau, gente.